Olá, meu nome é Victoria Maia, sou advogada criminalista e nesse vídeo vou tratar sobre dicas de como atuar no PEC. Pois bem, tu estás com o PEC do teu cliente, qual é a primeira coisa que o advogado deve fazer? Sempre aconselho uma boa análise na GAP. A GAP é a Guia de Execução Penal. Nela se encontram todos os dados do apenado, desde dados de identificação até os dados da condenação em si. Então, ali tu vai poder verificar qual é a pena, qual é a data que se prevê para progressão de regime, para livramento condicional, todas essas questões constam ali. E essa análise é muito importante porque não raro se encontram alguns equívocos nesse documento. Por exemplo, o preso tem um mandado de prisão e é levado para a delegacia em primeiro momento, seja por falta de vaga no sistema prisional ou algo do tipo. Levado para a delegacia, fica custodiado ali por algum período, 10, 15 dias, e depois é levado para a casa prisional. Quando tu vai analisar a GAP, tu se depara ali com a data de início de cumprimento, no momento em que ele foi levado para a casa prisional, sendo ignorados, então, o período que ele ficou na delegacia, em que ele já estava custodiado pelo Estado, que ele já estava cumprindo pena. Esse período aqui vai fazer diferença no momento de uma progressão de regime, de um livramento condicional, vai alterar essa data. Então, é bastante importante que o advogado verifique a GAP, encontrando qualquer erro, como esse que eu falei ou outro, peticione para o juiz competente para que se corrija essa questão. Outra situação que eu levanto aqui é a importância da atuação ativa nos balcões da VEC. Por que eu falo isso? Quando tu fores peticionar, peticiona no balcão, protocola teu pedido, conversa com o servidor sobre o que tu está pleiteando ali, anota o nome desse servidor, é claro, é muito importante. Hoje o Poder Judiciário está abarrotado de processos, né? Não é uma questão particular das VECs, mas como um todo. Tu entregas um pedido lá, daqui a pouco se perde uma petição, se fica na fila de outros processos e não se vê a urgência ali. É bem importante esse acompanhamento. Então, desde o momento que tu protocola, já explicar a tua situação, vai acompanhando pelo sistema qual é a movimentação, viu que tem alguma coisa errada, vai novamente na VEC, esclarece, se for necessário, marca uma reunião com o promotor, se está em vista ao MP, por exemplo, e tu acreditas que o posicionamento ali pode ser bem importante, bem significativo, se tu vê essa necessidade, não deixa de fazer isso. Pouco precisa marcar uma reunião com o magistrado para explicar alguma questão ali. A gente sempre orienta que as petições sejam o mais claras e objetivas possíveis, mas mesmo elas sendo assim, existem muitas petições, existem muitos processos. As VECs que são especializadas em cumprimento de pena estão cheias de PEC. Ainda piora a situação daquelas VECs que são adjuntas às varas criminais. Então, contam com processos em fase de instrução e processos de quem está cumprindo pena. É uma situação bastante delicada e por isso a importância dessa atuação ativa. E essa atuação, em casos de pedido de progressão, por exemplo, deve se dar de uma forma com antecedência. Por que eu falo isso? Sabe que teu cliente vai progredir daqui a 3 meses, por exemplo, já faz o pedido. O lapso temporal, que é o requisito objetivo, vai ser cumprido lá, mas ainda tem que se verificar o requisito subjetivo para progressão, que é o comportamento do preso. Então, o juiz ainda vai ter que diligenciar com a casa prisional para pedir o documento acerca do comportamento desse detento. Vai em carga para o Ministério Público. Existem procedimentos que acabam demorando, então não pode jamais deixar para fazer em cima da data. Tem ali a data para progressão, já faz antes, para evitar que quando chegue naquela data, teu cliente ainda tenha que ficar mais tempo num regime mais gravoso sem necessidade. E acompanha direto esses pedidos no balcão da VEC, com o promotor de justiça, com o juiz. Essa atuação faz bastante diferença e são dicas bem valiosas na atuação da execução penal.